Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Reforço Escolar Matemática. Quem fala com vocês é o professor Wagner Santos e nesta aula de hoje nós vamos falar sobre sistemas de equação do primeiro grau. Sistema de equação do primeiro grau surge de uma ideia intuitiva em que algo foi acrescentado e acabou tendo o mesmo peso, ou seja, algo diferente. O exemplo a seguir vai trazer esse princípio importante, que é a relação entre duas grandezas, ou seja, a relação entre duas igualdades. Quando se tem a ideia de grandeza aqui, nós vamos falar de massa, tá? Então, a relação entre uma grandeza, na verdade, quando nós trabalhamos com a relação de igualdade. Então, o que está sendo trabalhado é o peso ou a massa em quilos, né? Porque a relação aqui, ó, é quilo. Então, tem que ser quilo, tem que ser quilo, tem que ser também quilograma, que é uma medida universal para massa, tá? O quilo. Então, vamos lá, gente. Vamos chegar aqui na conclusão desse problema. Então, para começar esse problema, ele é uma questão lógica que nós vamos trazer para a ideia algébrica, tá? Então, a primeira ideia algébrica que nós temos é a seguinte: elencar as informações. Ou seja, vamos começar aqui, ó. Primeiro, nós temos o melão. E esse melão nós vamos chamar de X, tá? Então, o peso do melão vai ser X. E nós temos também a melancia, que vai ser Y. Então, essa é a primeira relação que nós temos aqui. Por quê? Uma é X, aqui vai ser X, ó. Aqui vai ser X, aqui vai ser X, e aqui vai ser Y. Aqui é X e aqui é Y. Aqui é X, X e X. Então, aqui é uma relação que nós dizemos que é da associação de informações para trazer para o campo da álgebra, ou seja, o campo das letras. A álgebra traz o sentido de atribuir os conceitos às letras, ou seja, a informação. Vamos lá. Quando se fala em melões, nós temos três melões, ou seja, 3x que vai ser equacionado aqui, ó. Vamos ficar com 3x. Depois nós temos mais 2 quilos igual a y mais x. É isso que nós temos, ou seja, uma equação organizada. Na forma que o entendimento é proposto. Ó. 3x está aqui, mais 2 quilos é igual, né? Porque aqui ó, a ideia de igualdade está na ideia da balança, y mais x. Olha o que acontece aqui, ó. Y mais 2 é igual também a 3x mais 3. Então, é isso que a gente vai organizar aqui, ó. Y mais 2, mais 2 quilos, é igual a 3x mais 3. Mais 3. Isso aqui é o que nós chamamos de sistema de equação do primeiro grau. Muitas vezes o sistema ele não está na sua forma bem organizada, ou seja, com x e y, para poder aplicar alguns métodos. Aqui as desorganizadas, tá? Dizemos que ela está desorganizada. A ideia é que primeiro vem o x, depois vem o y, depois o número fique aqui, porque assim nós vamos poder aplicar determinados métodos.
Então, o que acontece aqui nesse exercício em específico? Abrindo outra tela, nós temos o seguinte, ó, organizando essa equação aqui. Ou seja, trazer x para cá, levar o 2 para lá, trazer o y para cá. Essa forma de organizar vai nos propor métodos que podemos utilizar, tá? Isso acontece em determinadas situações quando se envolve sistema de equação. Então vamos lá. Utilizando a primeira equação, 3x mais 2, utilizando a primeira equação lá, ó, 3x mais 2 igual a y mais x, nós podemos observar uma forma de isolar esse y, trazendo esse x para cá. Isso é uma ideia equacional, tá? Essa é a ideia base lá, ó. Tá somando? Vou trazer a ideia subtraindo. Porque você concorda comigo o seguinte: se eu tenho um melão aqui, ó, e tiro esse melão e tiro esse melão aqui de cima, vou ficar com 2x mais 2 igual a y, igual ao peso de uma melancia. Isso muitas vezes é válido em um sistema, para poder aplicar um determinado método, tá? Então é isso que vai acontecer, ó. Nós vamos ficar com esse 3x, menos aquele x lá, mais o próprio 2. Isso é igual a y, que é uma melancia, tá? Parece um pouco y, mas é uma melancia. 3x menos x, o que acontece? Nós vamos ficar com 2x mais o próprio 2, que é igual ao peso de y. Correto? Então, nós temos essa ideia. Repito que muitas vezes é importante em um sistema de equação encontrar o valor isolado de um determinado letra é importante, porque aqui já cabe um determinado método. A gente diz aqui que isso é uma etapa de uma solução, tá? Uma etapa. Temos a outra equação lá, ó, que foi escrita de acordo com a outra balança, que é essa segunda aqui, ó, y mais 2 igual a 3x mais y. Vamos atribuir a seguinte ideia, ó, y mais 2 é igual a 3x mais 3, que foi a equação y mais 2 é igual a 3x mais 3. Percebam o seguinte, se eu precisar isolar esse y aqui, ó, eu posso passar o 2 para o outro lado, subtraindo. Não esqueçam de trocar o sinal, porque aí você está tirando 2 desse lado e você está tirando 2 desse lado. Aí você mantém o que chamamos de princípio da igualdade, ou relação de igualdade. Isso é importante em equação. O que acontece aqui, gente? Ó, y é igual a 3x mais 3 menos 2, tá? Aquele 3 menos o 2 vai ficar o 1. Então, eu tenho que 1 kg, 3 melões mais 1 kg, é igual o peso de uma melancia. Então, nós temos duas relações para o peso da melancia. Isso aqui é uma primeira etapa e uma segunda etapa de um determinado método, né? Que é o método da comparação. Seria importante nós termos o peso de cada um dessas letras, ou de cada uma dessas informações. No caso, o peso da melancia corresponde ao peso de 2 melões, mais 2 quilos. Isso é o peso de uma melancia. Isso aqui é y, que é uma melancia. Isso aqui é x, que é 3 melões, tá? Porque tem 3 vezes x, mais 1. Agora, eu posso trazer a seguinte ideia. Percebam o seguinte, que se eu pegar uma melancia e pegar outra melancia e jogar lá naquela balança, o peso delas vão ser iguais.
Então, vai ter a relação entre igualdades aqui. Vai ter a relação de duas letras, ou seja, duas informações, que representa uma igualdade. Então, essa igualdade, gente, corresponde ao seguinte, que 2x mais 2 é o peso de uma melancia, porque é o valor de y. 2x mais 2 é o peso de uma melancia. Mais 3x mais 1 também é o peso de uma melancia, tá? Então, aqui nós temos uma relação de igualdade. Isso é uma comparação. Isso é um método da comparação, porque nós estamos comparando, de alguma forma, dois valores que são extremamente iguais, né? A gente fala de uma melancia que tem o mesmo peso, que é a mesma para as duas situações. Olha o que acontece aqui, ó. Nessa relação de igualdade, eu posso trazer esse 3x trocando o sinal, posso mandar aquele 2 trocando o seu sinal também, para manter aquela relação que chamamos de relação de igualdade, ou seja, princípio da equivalência, isso é aplicável. Na verdade, quando eu faço isso, eu estou retirando ambos dos dois lados, né? 3x e 2 dos dois lados, retirando mesmo, tá? Para poder manter essa relação entre igualdade. Então fica, ó, 2x menos 3x igual 1 menos 2. Quanto que é 2x menos 3x? Aqui nós temos uma operação entre monômios semelhantes. Se eu tenho 2 menos 3, eu vou ter menos x igual menos 1, porque 1 eu devo 2 e pago 1 e eu fico devendo 1. Na relação entre duas ideias, nós não podemos ter essa variável como sendo negativa. Ninguém quer um melão negativo aí. Então, esse melão negativo não pode existir numa relação entre duas grandezas. Ou seja, as ideias aqui tem que ser convertida, tá? Porque eu quero o valor do melão. E o melão é x, não é menos x, que é diferente. Mas aqui nós temos uma ideia importante que é trocar o sinal de alguma coisa. Então, em matemática, para ter o inverso trocado, é só multiplicar por menos 1. Isso é uma ideia. Ou seja, está multiplicando, passa também para o outro lado, dividindo. Então, quando se passa dividindo, fica menos 1 dividido por menos 1. Aqui tem um implícito, tá? Sinais iguais na divisão é positivo, então a resposta fica 1 para o x, que parece um x, só que é... Aqui o valor do melão é 1 quilo, tá? Então o melão pesa 1 quilo, nós já temos a ideia de que o melão é 1 quilo. Nós poderíamos pensar, ó, se aqui é 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo, dá 3 quilos mais 2 dá 5. Aqui já tem 1. Qual o número que eu somo aqui para ser 5 também? 4. Porque 4 mais 1 é 5. Chegaria à conclusão de que a melancia vai pesar 4 quilos. Cabemos finalizar utilizando a regra algébrica, que é a seguinte. Vou escolher uma das duas dessas ideias aqui, ó. Posso escolher ou essa, porque as duas vão me dar o peso da melancia. E qualquer uma das duas que eu substituir o 1, o resultado vai ser 4. O interessante desse problema, dessa solução algébrica, é o seguinte. Ó. Vamos imaginar que eu já tenho o valor, ou realmente a solução aqui do melão já foi concluída. Então, nós temos que, se eu usar essa primeira, y é igual 2x mais 2. Vamos utilizar aqui y é igual 2x mais 2. Utilizando-se que y é igual 2x mais 2, vamos lá. Eu tenho o valor de x que é 1, que é o peso do melão. Então, y é igual 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Então, y é igual a 4. Y, repito, é uma melancia. Olha o que acontece aqui, gente, ó. Y o peso da melancia é 4 e o peso do melão é 1. Olha o que acontece também se eu utilizasse essa outra.
3 vezes 1, 4 mais 1. 3 vezes 1, perdão, 3 mais 1, 4. Então, acontece que o resultado é 4, tanto para essa quanto para essa. Se y é igual, então a resposta tem que ser igual também. Essa é uma relação entre duas igualdades e é um problema de sistema de equação do primeiro grau. Qualquer dúvida e sugestão pode deixar nos comentários e nós temos a solução para esse problema. A solução é dada em pá ordenada, primeiro vem um valor de x que é 1, depois vem um valor de y que é 4. Então, isso é a solução do sistema, 1 e 4. Olha outra relação entre ideias equacionais aqui, para a gente resolver esse problema, tá? Esse problema já traz a ideia de associação lógica, correto? Então, pode ser um problema que vem aí nas questões de raciocínio lógico também. Porém, nós vamos utilizar-se da álgebra para chegar na solução. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou, como todo bom matemático, como todo bom estudante de matemática, vai trazer a informação para a álgebra, as letras, ó. Essa primeira carinha aí, triste e sorrindo ao mesmo tempo, vai ser X, tá? Carinha sorrindo, com o olho fechado, triste e sorrindo. Vai ser X. A outra lá que tem um óculos vai ser Y. E a outra lá que tem um olho fechado e um olho aberto e tá sorrindo, vai ser Z, ó. Tem um olho meio fechado, outro mais aberto e tá sorrindo. Isso aqui vai ser Z. Então, o que que a gente fez nessa tabela aqui de cima? Atribuiu valores às letras, nesse quadro aqui de cima. Atribuindo valores, atribuindo uma expressão, ou seja, um símbolo. Em matemática, isso é um símbolo de alguma forma. Atribuímos letras. Agora, o que acontece agora? Nós vamos atribuir lógica a essas letras, tá? Da seguinte forma, ele diz que se eu somar 2 aqui que eu chamei de x mais x, o resultado é 30. Logo, temos que ter um valor 15. Por quê? Ó? Se eu tenho x mais x igual a 30, eu tenho 2x igual a 30. Logo, eu tenho x igual a 30 dividido por 2. X é igual a 15. Então, já tenho o valor de x. Só que para mim obter o próximo valor, eu vou ter que saber o valor de x que eu tenho, mas o outro valor que eu chamei de y. Então, eu tenho y menos x é igual a 5. Então, aí é onde começa a relação de substituição, que vai ser um outro método. Y menos x é igual a 5. Y menos 15, que eu já tenho o valor, é igual a 5. Esse menos 15 aqui é esse valor de x aqui, ó, tá? Foi encontrado, porque 15 mais 15 é 30. Não existe outro número que somado com ele mesmo seja igual a 30. Apenas o 15. Então, com essa restrição que não existe outro número, nós conseguimos chegar nessa conclusão aqui, ó. E y vai ser a soma, porque está, ó, subtraindo. O 15 está subtraindo. Y é a soma de 15 mais 5. Ou seja, 5 mais 15. Então, faz a ordem aqui nesse sentido. Então, vai ficar 20, correto? Y é igual a 20. Chegamos na conclusão de que y é 20. Se y é 20, gente, nós vamos chegar agora na conclusão de z, tá? Por quê? Eu vou precisar de alguma forma de y. Aqui é z e aqui é y. E z mais y é 40.
Só que y é 20. Então, nós vamos ficar com a seguinte ideia aqui, ó. Z mais y é igual a 40. Z mais 20 é igual a 40. Então, esse 20 somando, a relação que ele tem que acontecer lá do outro lado da igualdade é subtração. Por quê? Se eu subtraio o 20 aqui junto com z e subtraio o 40, a relação de igualdade é mantida. 40 menos 20. 40 menos 20 é o próprio 20. Pronto. Então, z, nós já temos um valor para z. Esse valor é 20. Ok, já tem os três valores. Agora, o que nós temos que ter em mente e ter atenção é na hora de substituir aqui, ó. Por quê? Eu chamei isso de x, isso de z, e isso aqui de, isso aqui de y, isso aqui de z. Então, tem que ser nessa ordem aqui, x, y, z, os valores atribuídos, porque senão pode ter um erro por causa desses sinais aqui, tá? Então, vai lá, ó, x menos y mais z. É assim que eu vou substituir, ó. X é 15, menos y, que é 20, mais z, que também é 20. Olha o que acontece aqui. Eu tenho menos 20 e mais 20. Isso vai cancelar e vai sobrar o 15, que é o valor de quem? De x. Logo, a resposta é aquela primeira carinha lá. Se existisse alternativa, qualquer uma dessas três respostas seria válida, tá? O 15, o x e a carinha sorrindo. Porque aqui existe uma relação entre igualdade. Existe uma relação de que o x é 15 e de que a carinha é apresentada aqui, ó, que é a primeira, foi chamada de x. Então, isso é um conteúdo também que cai em raciocínio lógico, então a resposta é uma carinha dessa aqui, ó. Se tivesse lá perguntando qual seria a resposta, segundo as relações lógicas, era uma carinha triste e sorrindo, ou era o x, ou também era o 15, tá? Poderia ser apresentado três respostas para esse tipo de questão. Agora, nós vamos entrar nesse exemplo 3. Vou usar o quadro aqui para resolução. Os métodos de solução de sistemas. Existem 4 métodos para resolver sistema. Eu vou apresentar 3 métodos. O da comparação aqui vocês vão ver que vai se repetir um pouco com a ideia da substituição também, com as ideias do segundo exemplo, da segunda ideia. E aqui nós vamos seguindo para o método da adição, um método intuitivo para resolver sistemas de equação. O que vai consistir no método da adição? Primeiro, é importante termos a ideia. Observe o seguinte, se eu somar x mais y, eu vou ter o valor 20. Se eu subtrair, esses mesmos dois números, eu vou ter o valor 10. Então, quais dois números somados é 20 e quais dois números subtraídos é 10? A pergunta é essa. Se eu somar dois números ali diferentes, o resultado é 20. Se eu subtrair dois números diferentes, né, os mesmos números, y é igual a y, x é igual a x, eu vou ter 10. Quais são esses dois números diferentes? É a solução do sistema. Olha o que vai acontecer aqui utilizando o método da adição. Eu vou dividir esse método em etapas. Então, nós temos o seguinte, ó. Numa primeira etapa, o que é apresentado? Na primeira etapa, eu vou observar o seguinte. Vou trazer o sistema para cá. X mais y, x menos y igual a 20. X menos y igual a 10. X mais y igual a 20. X mais y igual a 20. X menos y igual a 10. Essa primeira etapa, ela vai ser decisiva porque eu vou observar aqui se eu consigo cancelar de alguma forma, né? Na verdade, eu já tinha que ter observado aqui. Se existem números ou letras iguais,
ou número com a letra igual, tem que ter o número e a letra igual. Para poder cancelar, isso só acontece se eles forem iguais e o sinal for diferente. Nesse caso aqui, ó, y é igual, aqui é y também é igual, só que é negativo. Então, aqui eu vou conseguir, numa soma, cancelar. Aplicar uma propriedade chamada cancelativa, em que sinais são diferentes e termos aqui têm o mesmo valor, tá? Igual mesmo. Tinha que ter os mesmos números e a mesma letra. Tem que ser igual. Olha aqui o que vai acontecer. Isso acontece, então, nessa primeira etapa eu já posso aplicar a soma do sistema. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Somar todos os termos. Se eu somar aqui, ó, x mais x, eu vou ter 2x. Aqui o que vai acontecer? Vai cancelar, vai dar zero. E 20 mais 10 é 30. O 2 está multiplicando, é só dividir o 30 lá, ó. Quando você divide o 2 por 30, você tem que x é igual a 15. Olha aí, tranquilo. Encontramos já o valor de x é 15. Em uma primeira etapa desse nosso método aqui, ó. Nessa etapa, né? Primeira etapa, nós encontramos já o valor de x. Na segunda etapa, nós vamos determinar o valor de y. Então, o que eu posso fazer para determinar y? Escolher uma das duas equações. Posso escolher tanto a primeira quanto a segunda. Se eu escolher a primeira, x mais y igual a 20, eu vou substituir o valor que eu encontrei, no caso x igual a 15. Então, x mais y igual a 20, nós vamos utilizar no lugar de x, 15 mais y igual a 20. Esse 15 ele tem um sinal positivo, não aparece, mas é positivo. Então, do outro lado, ele vai ter um negativo, porque aí eu mantenho o equilíbrio subtraindo 15 dos dois lados e isolando o y, tendo o seu valor. 20 menos 15 é 5. Ok, cheguei na solução do sistema. Então, a gente diz que primeiro vem o valor de y, correto? Que é 15. Depois vem o valor de... Primeiro vem o valor de x, que é 15, depois vem o valor de y, contrário, tá? Primeiro x, depois y. Pronto. Se nós verificarmos 15 mais 5, realmente é 20. E 15 menos 5 nessa ordem, realmente é 10. Observe que os resultados foram equivalentes para os dois números aqui, ó, tá? Então, só existe essa possibilidade, tá? Em todas as infinitas possibilidades de uma reta, que é o que vai acontecer com as equações do primeiro grau, nós temos que o 15 e o 5 são os únicos números na infinidade de pontos que existem em duas retas que vão ser... que vai resolver esse problema. Então, os únicos números somados, que é 20, é o 15 e o 5. E os únicos números subtraídos, que é 10, é o 15 e o 5. Não existe outra possibilidade aqui para esse sistema, apenas isso. Partindo ainda no método da adição. Então, nós vamos passar por alguns métodos aqui nessa videoaula para que você possa ter em mente as soluções desses problemas, tá? Método da adição. No método da adição, vai consistir o seguinte, tá? Método da adição, nós vamos ter o seguinte. Olha o que acontece, gente. Método da adição novamente. A primeira etapa, lá na solução anterior, caso você não tenha visto a solução nesse vídeo ainda, volte mais um pouco o vídeo e assista a primeira solução. Na primeira solução, nós tínhamos números que davam para cancelar. Eles eram iguais e os sinais eram diferentes. Aqui não existe essa possibilidade. Os sinais aqui é mais, aqui também. Apesar de ser igual, os sinais é mais. Mas aqui já tem uma estratégia para a gente trabalhar. Que aqui vai ser a primeira etapa ainda, quando não se dá para cancelar. Quando não se dá para cancelar nesse formato aqui, temos valores iguais, é só escolher uma das duas e trocar o sinal.
Como que eu faço isso, professor? Trocar o sinal de uma equação. Para trocar o sinal de uma equação, por exemplo, ali, ó, trocar o sinal da equação 1, ou seja, da primeira equação, eu poderia escolher ela, mas vamos escolher a segunda equação, porque ela está um pouco menor, né? Tem 50 ali, tem os números menores. Também já é uma dica escolher sempre o que está mais reduzido, porque quando você fizer a subtração, vai ficar o maior com o sinal positivo, aí vai acabar sendo positivo. Vai facilitar um pouco na solução. Olha o que acontece, gente. Ó, trocando o sinal da segunda, x mais y igual a 10, isso aqui seria, ou será, perdão, a primeira etapa. X mais y igual a 10. Eu preciso trocar o sinal disso. Então, eu vou multiplicar por menos 1, tá? O menos 1 é o que faz trocar o sinal desse 10, trocar o sinal desse y, trocar o sinal daquele x. Trocar mesmo. Menos vezes mais vai ser menos, porque os sinais são diferentes. Menos vezes mais vai ser menos. E 10 vezes menos 1 é menos 10. Observe que o sinal foi trocado. E percebam que isso vai ser muito importante para a segunda etapa. Porque a segunda etapa nós vamos aplicar o cancelamento daquilo que é igual e os sinais são diferentes. Nesse caso aqui vai ser o x. E é isso que a gente vai fazer na segunda etapa, tá? Eu vou reescrever novamente o valor de... Eu vou escrever novamente as equações, tá? Do sistema. Só que agora com a primeira etapa, com a equação da primeira etapa. Então, x mais 2y é igual a 50. X mais 2y é igual a 50. E menos x menos y é igual a menos 10. O que eu vou fazer agora? Aplicar o método da adição. Consiste em somar aqui, ó. Só que quando não aparece, o resultado é positivo. Então aqui eu tenho um positivo e um negativo, sinais diferentes e valores iguais. Então isso aqui vai cancelar. E mais 2y menos y, eu vou tirar um y de 2, então vai ficar só um y. E 50 menos 10, 40. Então já cheguei na solução do y. Isso aqui é a nossa segunda etapa. Foi concluída aqui a segunda etapa. Olha o que acontece agora na terceira e última etapa. Vou escolher uma das duas equações, tá? Posso escolher a primeira ou a segunda. Nesse caso, a segunda está mais fácil. X mais y igual a 10. E vou substituir, ó. X, terceira etapa, x mais y igual a 10, eu tenho o valor de y lá, ó. Então, x mais 40 é igual a 10. 40 somando, eu vou ter que subtrair, ó. Vai ficar 10 menos 40. 10 menos 40, nada de dizer 30. Menos 30. Então, esse valor é negativo. Pronto, chegamos à solução. Primeiro vem o valor de x, que é menos 30. Depois o valor de y, que é 40. É isso que acontece, tá? Então, a solução é isso. Menos 30 e 40. Então, são os únicos dois números, na infinidade de números que existe, que os resultados vão ser iguais, tá? Então, se eu multiplicar aqui o menos 30 por y e usar o 40 aqui, o resultado vai ser 50. Observe, ó. Y é 40, perdão. Usar o 40 vai ser 80 menos 30, que já vai dar 50. 40 menos 30 vai ser 10. Então, os únicos dois números que as respostas aqui vai ser equivalente é somente o menos 30 e o 40. Agora nós vamos para o método da substituição e eu vou deixar esse método para o próximo vídeo,
Então não perca o próximo vídeo que você vai ter outro método para resolver sistema. Até o próximo vídeo. Vou encerrar esse vídeo aqui, mas fique sabendo que tem mais conteúdo no próximo. Fique aqui no canal, assista todos os vídeos e aprenda matemática de forma direta, básica, mas de forma direta. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Aguardo vocês lá.